Foi, começou a gravação, agora não pode falar frases comprometedoras, né? Porque vai tudo lá pro YouTube. Então, deixa eu acessar a jogada aqui de vocês. Tinham começado no segundo dia. Que na verdade era uma cena até que ia fazer com o personagem do Michel. Mas enquanto ele não chega, a gente pode pegar um outro personagem. Deixa eu pensar qual é o personagem que poderia ser. O... Pode ser um personagem. A gente pode fazer uma troca, ia ser o personagem do Fabrício depois. Então, de repente, tu pensa assim, Fabrício, a gente vai fazer uma cena, né? Sim, E aí, no caso, agora vai aumentar um pouco a dificuldade, né? No início, eu narrei, e aí depois tu finalizou, né? Agora, certo. tu vai pensar assim, ó, tu pode ou tu inicia, ou tu finaliza, né? Tá Então, bem. se tu iniciar, aí tu tem que terminar num momento de conflito, de tensão, e aí outro jogador, pode ser o Leonardo ou o Douglas, eles vão decidir se o teu personagem vai se dar bem ou vai se dar mal e vai finalizar a cena. E aí o que seria Tá bem. interessante é tu usar um daqueles elementos que ali, por exemplo, tem local, né, torre de vigia em ruínas, e colocar na tua história. Necessidade, retirar uma maldição, ou um item que é poção sem rótulo, ou um cajado de ressurreição que só tem uma carga. Então, tu tenta, se tu tiver uma ideia de começar, senão tu passa a bola aí para um dos jogadores iniciar e aí tu termina a cena. O que tu É com o meu, escolhe? o meu personagem, né? É o teu personagem em relação com o Vane, né, que era o filho adotivo e Vem tal. isso. O meu personagem, por um momento, como ele achou a masmorra, ele comenta aí, quando ele retornou com os frutos ao acampamento, ele entrega os frutos e temperos para o pessoal fazer a alimentação. E ele percebe o Vayne, ah, parece que o Vayne está desconfortável. Aí ele se aproxima, o Hermes se aproxima do Vayne e começa a conversar com ele e pergunta: você está tudo bem contigo? Está bem com você? E o Vayne diz que ele se sente, que ele gostaria de ter ele gostaria de tomar um ar assim, para distrair, relaxar um pouco. Aí o Hermes fala que ele achou uma masmorra quando ele foi colher os frutos. E perto dessa masmorra tem uma torre abandonada. E aí o Hermes convida: vamos lá na torre abandonada, tomar um ar, respirar um pouco o ar puro. Ô, louco. O Vayne disse: mas não é perigoso? Lá tem uma masmorra, pode ter monstros. Aí o Hermes: não, eu acho que não tem ninguém lá. A masmorra pode estar ocupada, mas a torre de vigia que em ruínas pode estar vazia. Aí ele convida o Hermes e o Vayne vão se distanciam do grupo do pessoal e chegam e se aproximam até a torre que é do lado da masmorra, a torre abandonada. E aí o Hermes ele começa a subir as escadas e diz assim: vem, suba, está tranquilo aqui, está tudo ok. Aí o Vayne percebe algo que o Hermes não percebeu, que está acima da torre. Aí vem no suspense. Beleza. Então, quem é que consegue continuar essa história e finalizar essa cena? Se o Leonardo ou o Douglas tiver alguma ideia, pode decidir se o Hermes, né, vai se dar bem ou vai se dar mal. Parece que ele não percebeu o que está lá em cima da torre.
Vixe, eu tô meio sem ideias. Chuta a bola pro Léo. Cara, não sei o que poderia. Deixa eu ver, tem que dar uma pensada, peraí. Eu não quero, enfim, eu não tô acostumado a interagir com a história dos outros assim tão diretamente, né? Mas aí tu pode pensar primeiro se tu acha assim que ele vai se dar bem ou vai se dar mal. E aí a partir disso tu. Ah, deixa eu, deixa eu entrar um pouco no clima aí, cara, tá louco? Vocês querem que eu termine a cena então? Pode ser? Pode ser, Vocês pode ser. querem. Tá bom. Pode ser. O que eu pensei? Aí então o Hermes, não, aqui tá de boa, vamos subir, vamos subir. Só que ele não viu, né? Mas o Vayne viu, e aí, Hermes, cuidado! E aí quando o Hermes foi olhar, assim, o teto estava cheio de barata. Bah, Aí o Vayne sabe que o Hermes ele tem medo de barata. Aí o Hermes se apavorou daquela situação, né? Ele entrou em pânico e ele começou a cair da escada, começou a rolar, rolar, rolar. E aí o Vayne, meu Deus, Hermes! Ele foi correndo, né, até o Hermes, só que milagrosamente o Hermes não sofreu nenhum ferimento. Ele bah. rolou 3 andares de escada e tá tudo bem, tá tudo bem. E ele se deu bem, né? Imagina assim que e aí, mas vamos voltar para o acampamento que essa torre está cheia de baratas, vamos embora. E aí eles voltam os dois ilesos para o acampamento. Foi o que eu pensei em uma cena assim com o Hermes se dando bem no final. Beleza. Então, nossa, já é uma cena com Hermes. Isso aqui aconteceu. Vocês estão conseguindo escutar a musiquinha no fundo? Tá tudo certo? Eu não estou escutando nada. Tá. Então essa cena que aconteceu no início do segundo dia. Então imagina que o Hermes ele acorda cedo, antes do raiar do dia, e ele vê uma movimentação na tenda de Vayne. De repente eles foram na torre no dia anterior, né? Agora já passou a noite e ali na tenda de Vayne estão fazendo uma enfermaria improvisada. Só que ele acordou assim de madrugada e ele viu que o Vayne ainda estava acordado. Só que ele percebe assim que ele está com um aspecto muito cansado de quem passou a noite em claro, né? Ele estava noite em claro cuidando dos enfermos e ele parece estar bastante esgotado. E tu percebe assim que ali no chão, né, junto com outros enfermos, está a esposa de Vayne e a criança também. Ele está, digamos assim, bastante uma cara de bastante preocupação, porque ele não sabe porque ela está com uma febre alta. A criança também parece que está doente. E ele até dá um pouco de água assim para tentar hidratar. E aí ele toma um pouco de gole assim, só que o cantil acabou a água. E ele até comenta para Hermes, temos que reabastecer a água, já está acabando. E não sabemos quanto tempo nós vamos ficar acampado aqui, então é melhor a gente ter alguma reserva de água. Mas tu vê que ele fala tudo num tom de voz monotônico, né? Como se ele estivesse bastante cansado. Tu vê assim pela expressão dele, como se tivesse envelhecido bastante, está com ruga nos olhos, está com cabelos brancos, né? E tu vê que assim, ó, ele parece assim, não sei se tu consegue imaginar, aquelas tipos de pessoas assim que elas não estão motivadas para fazer as coisas, elas fazem de arrasto, como se ele tivesse assim uma depressão muito forte e nada motiva muito ele. E eu vou deixar para te fazer uma cena. Tu percebe que ele está bastante cansado, né? Talvez ele devesse dormir, já que ele não dormiu a noite inteira, né?
Como é que seria assim a interação ali de Hermes com o Vayne ali? Como é que foi a resposta de Vayne? Se quiser comentar. Ambos estão cansados. Uma pergunta: ambos nós estamos cansados, né? Tanto o Vayne quanto o meu personagem. Na verdade, tu percebe que ele está bastante cansado. Que ele, parece que ele Ah, passou a noite em claro. Mas eu não sei, de repente, se tu acha que o Hermes também está cansado, tu pode incluir na o, cena também. o Hermes, ele se preocupa muito com o Vayne e, e, e ele tá escuro de noite. E ele Digamos assim, isso está acontecendo antes do sol nascer, né? Tá bem de madrugada, tá bem cedo ainda. o Hermes resolve pegar um cantil vazio d'água e ir em direção ao rio. E ainda é noite e está começando a nascer o pôr do sol. Hermes, ele enxerga o pôr do sol e por um certo momento ele percebe que, apesar de ele estar cansado, ele ainda tem tempo para olhar o pôr do sol. E ele, depois de fazer essa parada, ele segue adiante e vai em direção ao rio, no mesmo rio onde os goblins estão construindo a ponte, e vai encher o cantil d'água e depois voltar pro abrigo. E então tu volta, né, tu entrega talvez o cantil para ele com água, e tu vê que, né, ele agradece e tal, mas aí a criança já começa a chorar, né? Aí ele tem que atender a criança, e aí outros enfermos ali também chamam por ele. Tu vê que ele tá assim, se movendo de um lado para o outro, atendendo as pessoas, mas ele, digamos assim, parece estar bastante esgotado. E começa a ficar um pouco preocupado, né, com esse trabalho excessivo que está em cima de Vayne. Na floresta está alguém. Alguém que está ali entre as folhagens, e ele está espiando.